Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais um dia compartilhando o pão com vocês, a fim de edificar e exercitar a nossa fé. E o versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Zacarias, capítulo 10, quero ler com vocês o verso 10, diz assim: Eu os trarei de volta do Egito, e os juntarei da Assíria, e eu os estabelecerei outra vez em Gileade e no Líbano, e até que não haja mais espaço para todos. Glória a Deus. Irmãos, o profeta Zacarias, ele pregou ânimo e renovação espiritual a um povo que estava voltando justamente do cativeiro babilônico e encontrou a terra desolada, completamente em ruínas, e precisavam se reconstruir e reconstruir o templo, que era o sinal de fé. E todo o país que foi devastado justamente por um desses inimigos aqui, que é a Assíria, que fala nesse versículo. Nesse versículo contém uma promessa de Deus ao povo de Israel, que se estende a nós, que fala muito do processo em que nós estamos vivendo. E eu quero trazer para vocês rapidamente. Ele fala primeiro: eu os trarei de volta do Egito. O Egito tipifica o mundo, tipifica a libertação do nosso pecado. Quando nós aceitamos Jesus, automaticamente nós nos tornamos livres do domínio do pecado. E o Senhor nos conduz a uma caminhada para uma terra prometida, a qual Ele vai nos ensinar a obedecer. E a palavra de Zacarias fala justamente sobre isso, fala: eu os juntarei da Assíria, porque a Assíria mostra a disciplina de Deus a um povo desobediente, que já tinha entrado na terra da promessa, mas que, por sua desobediência, pelos seus pecados, pela sua arrogância principalmente, precisaram ser entregues novamente aos inimigos. Quantas vezes nós nos vemos assim, cercados pelos nossos inimigos? Pensamos que Deus não está presente, mas Deus está nos disciplinando para nós confiarmos, principalmente nas suas ordens, ter obediência a Ele e simplesmente voltar os nossos olhos ao Senhor. A Assíria representa justamente o cativeiro babilônico, e ela causou grande devastação. Bom, a palavra continua falando assim, eu os restabelecerei outra vez em Gileade e no Líbano. Ou seja, o Senhor está falando que trará de volta, irmão. Bom, a gente precisa entender esses lugares aqui. Gileade era um lugar de terra frutífera, e assim o Senhor quer que nós sejamos, depois do nosso processo, frutíferos. O Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 15, versículo 5, que se nós permanecermos em sua palavra e ele permanecer em nós, nós daremos muitos frutos para a glória do Pai. E ele termina o versículo dizendo: sem mim nada podeis fazer. Agora, a construção depois do tratamento de Deus deve ser na obediência, deve ser junto com o Senhor Jesus. Ele são os nossos olhos e os nossos ouvidos. Ele pode muito melhor nos instruir a construir o sonho que Ele mesmo colocou dentro do nosso coração. Bom, e a palavra fala do Líbano. O Líbano é a fronteira norte, é o limite da terra de Israel, irmãos. E Deus está falando que levará que o povoamento, o reassentamento das pessoas serão tão grande que ele fala, até que não haja mais espaços para todos. Ou seja, o reassentamento será feito com grande densidade, vai transbordar com grande abundância. A restauração de Deus será completa, irmãos, será completa. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos que às vezes é impossível. Porque, irmãos, uma das coisas que aconteceu durante o cativeiro babilônico foi justamente a morte de muitos israelitas. A nação se tornou pequena. Por quê? Porque ficou apenas os remanescentes, aqueles que aprenderam a obedecer. Mas Deus está falando que do pouco, ou seja, daquilo que Ele disse outras vezes, das ruínas, Ele fará acontecer muito. A restauração, ela será completa. Então, eu quero deixar um versículo para você meditar nele. Essa palavra é para você, meu irmão, para você, minha irmã, e para mim também, que passei e passo por alguns processos do Senhor para aprender a obedecê-lo. Em Mateus 25, versículo 23, diz que se nós formos fiel no pouco, no muito Ele nos colocará. Vamos orar por isso?
Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã em um firme propósito. Queremos, ó Pai, aprender a escutar a Sua voz e ser obediente ao Senhor, para que, em vez de disciplina, nós venhamos a desfrutar, ó Deus, da Tua presença e tenhamos prazer, principalmente em obedecer os Teus estatutos e os Teus decretos, para que tudo nos vá bem. Principalmente aquela palavra a qual o Senhor implantou em nosso coração. Todas as vezes que negamos, nos sentimos muitas vezes mal mesmo, ruim, chegando a provocar até mesmo momentos de depressão em nosso coração. Queremos que o Senhor nos ensine a viver por essa palavra, se mover pelo propósito, visando a eternidade, a fim de que nós possamos agradar ao Teu coração e fazer do Senhor a nossa alegria. É o que nós oramos hoje e pedimos em nome de Jesus. Eu quero declarar, meu irmão, que aquele que começou, minha irmã, a boa obra, e a obra é boa em tua vida, ele há de completá-la, há de aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz do Mestre. Tchau, tchau.